Boa noite! Estamos de volta ao nosso estudo da Bíblia completo. E nós vamos seguir a segunda aula, o segundo episódio, falando sobre o estudo de bibliologia, o Cânon. E vai ser a última etapa falando sobre o Cânon. E para continuar essa aula, o nosso pastor Arcanjo vai ter a palavra aqui. Boa noite, pastor. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo a aula, Nós vamos falar um pouco sobre o Cânon, que é a regra como a Bíblia foi formada, Como a Bíblia foi ali toda preparada para chegar até a nós. Então nós vimos na última aula, Paulo, que o Cânon é o que? Regra, é as normas, Usada para medir aquilo que é certo, aquilo dentro da palavra de Deus, aquilo que foi inspirado por Deus. Perfeito. E para que a gente fique situado onde nós estamos trilhando, para chegar até Gênesis, que vai ser o início realmente do nosso curso, apesar de que falando sobre os fundamentos da Bíblia, que é a respeito do Cânon, trazendo história bíblica, mostrando aqueles detalhes que vai fazer a gente entender melhor o estudo da Bíblia. A gente já viu aí, a partir de qual mesmo? Nós vimos lá, desde a formação, pegando ali alguns trechos, como que a Bíblia chegou até nós, vimos um pouco da divisão dos livros, nós vamos rever isso hoje também, mas nós já pegamos a estrutura bíblica, podemos dizer assim, a estrutura da Bíblia, Vimos um pouco sobre o livro Apócrifos, que hoje nós vamos rever novamente, Então nós podemos aqui aproveitar para dar uma relembrada nos capítulos anteriores, de forma que a gente possa ficar mais com uma sabedoria, um entendimento melhor da estrutura da Bíblia, aquilo que nós vamos passar para vocês. E como é comum, sempre a gente faz, pastor? Vai fazer uma oração inicial? Nós vamos fazer uma oração, peço a vocês que fechem os teus olhos, abaixe a tua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade de estarmos aqui para poder aprender e ensinar um pouco, ó Deus, da Tua Palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo possa nos trazer, ó Deus, entendimento. Dai-nos, ó Pai, a luz, ó Pai querido, ó Pai amado, e a direção, ó Deus, daquilo que nós estamos fazendo, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa alcançar cada lar, cada um que está ouvindo, ó Pai querido, ó Pai amado, ó Deus querido, ó Deus amado, através da internet, através do YouTube, ó Pai, que possa estar abençoando cada lar, ó Pai. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E antes de continuar, a gente pede a todos para se inscrever no canal, se não estiver ainda inscrito, dá o joinha, que o joinha pode ser fundamental para que o YouTube mostre para mais pessoas. E quando puder também compartilhe com outros grupos, com grupo de família, com colegas, para que possamos chegar ainda mais longe com essa palavra que a gente está trazendo aqui toda semana. Então, nós vamos começar, pastor? Vamos começar, vamos falar um pouco sobre o Cânon bíblico, que é a revelação que surge a partir de Deus, É um processo de revelação progressiva de Deus para toda a humanidade. É através da Bíblia, que nós vamos conhecer a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, através da Bíblia, ele se revela ao homem, à humanidade, e o plano e o projeto de Deus para todos nós. Então, começando, nós sabemos já que a coleção mais antiga das palavras de Deus eram os 10 mandamentos. Como eu já disse, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, e quando nós chegamos nos 10 mandamentos, nós podemos falar que ali é a parte que a Bíblia é escrita por Deus. Como eu já disse, Moisés faz ali a primeira
os 10 mandamentos, né? Quando chega, Deus dá as pedras, tudo a Moisés, e ele escreve, o próprio dedo de Deus escreve os 10 mandamentos. Mas nós sabemos que quando ele chega cá embaixo, o povo estava em rebeldia, fez um bezerro de ouro, e aquelas primeiras pedras foram quebradas, né? O Senhor então agora fala com Moisés, ele tem que preparar a pedra e voltar. E nós sabemos que ali o dedo de Deus escreve. Então a parte, quando nós estamos falando, né, qual a parte que Deus, literalmente, ele não é só o autor, mas também escritor, os 10 mandamentos. Mas na frente tem algumas perguntinhas, né, nós vamos deixar lá. Então vamos ver se nós colocamos essa lá para que você possa memorizar. Nós temos também, após isso, foi ampliada nos 5 livros. Então, como nós falamos que a Bíblia era uma revelação progressiva, você vê que ela foi escrita, como nós já dissemos, né? Mais de 2000 anos levou para se escrever. Ela começa Moisés lá em 1500 antes de Cristo, até nós chegarmos, né, a 100 depois de Cristo, quando foi o término da Escritura, mas porém ainda tem os concílios, tem até ela ser compilada, separada igual ela está hoje, né, separada em capítulos, versículos, separada até mesmo nos livros, leva mais de 2000 anos, mas sempre é inspirada. Deus, ele é o autor da palavra, tá? Então nós vimos depois, após os 10 mandamentos, a Bíblia começa, podemos dizer assim, com os 10 mandamentos. Correto. E podemos dizer também que, como a Bíblia, como esses escritos, né, esses manuscritos que foram separados e guardados pelos discípulos, né, quando veio aquela ideia para poder juntar tudo e fazer, isso foi uma inspiração de Deus também, que acabou acontecendo para se tornar uma Bíblia? Sim, olha só para você ver, porque nós pegamos na história, durante a história, né, os profetas escreveram e os profetas foram perseguidos, então ali tem muita coisa ali que a gente pode dizer que já foi dito até na aula anterior que os profetas eles escreveram e eles também guardaram. De que forma? Até mesmo em barros, em vasos de barros, aqueles, né, rolos, né, que eram pergaminhos, né, rolos escondidos em cavernas, e depois foram tudo achado. Então, quer dizer, a gente vê a mão de Deus trabalhando para que a palavra de Deus, como está em Isaías, nós falamos no último versículo, né, que vai passar céus e terras, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Então nós vemos que tem livros que foram até mesmo perdidos, mas o essencial para a salvação da humanidade, do ser humano, ficou guardado. Então nós estamos todos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, né? Deus, eu vejo a mão de Deus agindo, desde dos 10 mandamentos até o livro de Apocalipse. Deus cuidou e cuida da palavra dele até os dias de hoje. E o mais antigo livro aí da Bíblia, então, o mais antigo, como nós dizemos, né, é Jó. Jó. Apesar não da Bíblia apesar da Bíblia começar em Gênesis, né, que foi escrito Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio por Moisés. Mas foi constatado, tá, por não só teólogos, mas historiadores, né, que o livro mais antigo é Jó. E isso, como que é constatado? Hoje, quando se faz uma perícia, dá para você saber há quanto tempo tem um papel. Certo. Né? Então, eles fizeram ali, quanto tempo tem esse pergaminho? Há quantos anos tem esse escrito? Né? Então, isso é feito através, né, de estudos, tá? Que mostra, né, a idade dos livros. Então, certo, quando fizeram esse estudo, o livro mais velho constatado é o livro de Jó, não o livro de Gênesis. Entendi. Perfeito. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então nós temos, após isso, o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Número, né, e Deuteronômio. Mais tarde, outros acréscimos que são
palavras da parte de Deus, escrito pelos livros históricos, né? Nós já falamos, mais na frente nós vamos ver os livros de reis, crônicas dos reis, né? Os de poesia, que são salmos, provérbios, né? Cantares também, e o livro dos profetas, que são os profetas maiores e os profetas menores. Os mais antigos registros, né, históricos sobre o cânon, que são os livros do Antigo Testamento, né, que são os 5 de Moisés, né, nós só falamos, Deuteronômio, né, todos os 5. Tem também os livros de Números, Juízes, Ruth, né, os livros de Reis, Crônica dos Reis. Então, assim, são esses os mais antigos, né, mas em tudo isso fala aqui que o mais antigo é o livro de Jó. Os profetas, nós temos, né, os profetas Isaías, Jeremias, né, então assim, e 12 em um único livro, quer dizer, tem os 12 profetas menores em um único livro, e nós sabemos na história judaica, né, que os livros, eles, igual nós explicamos no anterior, os livros eles são separados, não são compilados igual nós temos a Bíblia aqui. Lá tem, nós falamos sobre isso também, sobre a Torá, né? E que é um livro separado para os hebreus, que é o nosso Pentateuco. Nós temos lá os livros dos profetas, que é separado, e os livros históricos também, todos separados, tá? Nós falamos também sobre, depois aproximadamente de 435 a.C., né? Não houve 435 anos, né, antes de Cristo, não houve mais acréscimo no cânon do Antigo Testamento. Ou seja, é aquele período interbíblico que nós citamos também. Nós encontramos, né, alguns escritos, né, depois disso, né, Macabeus, alguns outros, com a inclusão. Tá? Vamos adiante? Vamos adiante. E só para esse livro de Macabeus, então, ele fez parte do... Não, no coisa, na Bíblia evangélica não estão, eles são livros deuterocanônicos. Deuterocanônicos. Considerado deuterocanônicos, tá? Nós vamos ver, eles tem, a católica tem. Em outras Bíblias existe. Igual nós falamos, tem os concílios, e ali que são feitos a medida, as regras, as normas, né? Então, por isso alguns livros não estão aqui. Vamos ver a divisão, como ela fica. Pentateuco, que nós já citamos muito, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, é uma coisa também que nós podemos, uma perguntinha, deixar lá para eles, né? Qual é o autor e os livros, né, do Pentateuco? Para nós podermos testar o conhecimento, né, de cada um. É importante, né, Paulo, que a gente não esteja aqui só, nós queremos que as pessoas que entendem e compreendam e aprendam. O importante, né? E a Bíblia, ela tem que ser compreendida, estudada e aplicada na vida de cada um de uma forma correta e certa. Livros históricos, nós temos Josué, que antecede a Moisés, né? Quem não sabe, nós vamos ver Josué, ele antecede, né? Ele vem depois, né? Antecede, não sucede, né? Ele vem após Moisés. Moisés deixa o legado para Josué. Depois nós temos Juízes, Rutes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônica, né? Esdras, Neemias e Esther. Estes são livros históricos. Então nós pegamos o livro de Reis mesmo, né? E nós pegamos ali as histórias de todos os reis de Israel. Ali nós vamos ver também quando o reino ele é dividido, né? A gente sabia que o reino de Israel ele vem com Saul, Davi, né? Consegue unir todo o reino. Aí ele vem até Salomão. O reino é todo unido, Israel, todas as cidades, né? Jerusalém, todas as cidades ali reunidas, né? Após a morte de Salomão,
em Davi já começa a ter que é o reino querendo se dividir. Ele é dividido em reino do sul e reino do norte. E nós vamos encontrar isso no livro de Reis e Crônicas dos Reis, que vai relatar essa divisão. Tá? Podemos dizer, então, eu acho que todo mundo já percebeu que, além de estar trazendo aqui todo o arcabouço da Bíblia, né? Todos os fundamentos da Bíblia, está servindo também de uma introdução, na verdade, sobre o nosso estudo, né? Que é uma introdução, porque nós vamos, no caminhar aí, para entender a Bíblia, a gente vai falar de cada ator desse que está sendo descrito aqui, né? Isso, no livro do Reis nós podemos pegar lá, né? Quando nós estiver passando por Reis e Crônica dos Reis, já pegar e mostrar ali quando é que o reino é dividido e a causa dessa divisão. Então é bom aqui a gente já está falando e vai fazendo já uma introdução. Isso. Mas depois nós vamos ir mais a fundo em cada livro. Porque cada história dessa, de Josué, né, de todos esses atores, são histórias bonitas da Bíblia, né? Apesar que tem muitas tragédias durante toda essa história, mas são histórias bonitas e que muitas vezes o cristão não sabe, né? Às vezes não sabe, que vai aprofundar mais do que a Bíblia, na verdade, né? Isso. Essas histórias. É importante falar, são histórias bonitas e que elas têm que ser compreendidas e trazidas para os dias de hoje. Algumas partes delas nós podemos trazer como vivência para a nossa vida. Né? Então nós temos que aprender, né, a aplicar a palavra de Deus. Nós temos os livros poéticos. Falar um pouco deles, né? O livro de Jó é uma história, como se diz, né? Muitos falam assim, não, tragédia aconteceu na vida de Jó. Mas ele é um livro também considerado um livro poético. Salmos, nós pegamos Salmos, a gente tem Salmos maravilhosos, né? Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, né? Salmo 120, que fala, elevo meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Então é bonito né, os versículos, mas nós temos que aprender a aplicar, né, estes salmos na nossa vida também. Correto. Aí nós pegamos depois os livros dos proféticos, né, os livros proféticos. Nós falamos livros dos profetas maiores e livros dos profetas menores. Os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nós temos aqui o livro de Lamentações também, mas nós falamos Lamentações de Jeremias. Então, nós temos 5 livros que são considerados livros dos profetas maiores, né? Mas são 4 profetas que escrevem, que Jeremias escreve. O livro de Jeremias, né, que tem essa autoria, e Lamentações também, que é Lamentações de Jeremias. Então, quer dizer, são 2 livros escritos por Jeremias. E nós explicamos no passado também, né, no estudo anterior, profetas maiores são considerados não porque fez mais coisas, mas sim por quando livro, o número de capítulos de cada livro. Né? Os menores nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e termina, né, o Velho Testamento com Malaquias, o livro de Malaquias. Tá? São livros lindos de se ler. Abacuque, o livro de Abacuque eu gosto muito, né? Tem uns versículos no livro de Abacuque que fala, né? Ainda se faltar o que até mesmo as ovelhas, pode faltar o fruto, pode faltar, ainda que as ovelhas sejam todas arrebatadas, eu continuarei louvando ao Senhor. Abacuque nessa oração é maravilhosa, né? A oração de Abacuque, que nós devemos de aprender muito. Muitas das vezes nós ficamos só felizes quando tem tudo está nos servindo, né? Como se diz, tudo está bem. Está bem o casamento, está bem o estudo, está bem a vida financeira, está bem em todas as áreas. Aí nós estamos felizes. Mas se alguma área começa a falhar, muitas das vezes nós queremos até mesmo culpar a Deus. Então nós temos que aprender com Abacuque, que estava passando por um período difícil, e nós vamos ver isso lá no livro, né? Um período difícil, mas aí ele ainda continuava louvando a Deus. Né? Então nós vamos para o próximo, os livros que não foram aceitos
pelos judeus como sagrados. Isto. Pode ser falado sobre esses livros aí, pastor? Esses livros não foram aceitos pelos judeus. Eles falam que eles foram escritos em um período interbíblico, que Deus não estava em comunicação com o homem, devido até mesmo ao pecado, né, da nação, o pecado do homem, né, e esses livros têm algumas partes neles que eles não o reconhecem, algumas vezes até mesmo escrito fora do território, né, hebreu, fora do território hebreu, então ele não é reconhecido pelos hebreus, pelos judeus, né, na época. Então, assim, e teve concílio, igual a gente falou. Segundo o canon, as regras e as normas, eles não foram aceitos, né? Primeiro e segundo Macabeus, alguns capítulos de Esdras, né? Oração de Manassés, Baruque, Eclesiástico, não Eclesiastes, né? Igual nós já explicamos, há uma diferença, Judite e Tobias. São os livros que eles consideram como deuterocanônicos, né, ou apócrifos, né, que não reconhecem aí a autoria de Deus, mas como já disse, são livros ótimos para se ler. Tá? São livros ótimos para se ler, para compreender, né, e estudar. E quais foram os motivos dessas rejeições, das rejeição desses livros apócrifos? Tem algumas rejeições que são citadas, né? Eles não atribuem a si mesmo tipo de autoridade, né, a quem tem escrito, os quais têm escrito no Antigo Testamento, aos demais livros do Antigo Testamento. Sim. Né? Não foram consideradas palavras de Deus pelo povo judeu do qual se originaram. Então, quer dizer, a Bíblia ela vem da origem, o quê? Judaica, né? Hebraica. Então, ela não é escrita fora do povo, daquele território. E nem também por outros. Então, nós temos que ver o Antigo Testamento principalmente, né? Porque cá no Novo Testamento, nós temos, fala Lucas, né? Mas também um judeu também. Então, nós temos que ver. Não foram consideradas a Escritura por Jesus, nem pelos escritores do Novo Testamento. Então, tem algumas coisas que, né, contêm ensinos não tão coerentes, né, incoerentes, né, como o restante da Bíblia. Então, vamos falar então da doutrina de Deus no Novo Testamento agora, não é isso? Vamos lá. O processo de canonização do Novo Testamento, como é que se deu esse processo? O processo de canonização do Novo Testamento, ela vem um pouco já do início do processo, são com o quê? A primeira coisa que nós falamos, né, é o registro dos próprios apóstolos de Cristo, que nós temos os 4 evangelhos, né, e depois as cartas, né. Então, quer dizer, o início do processo são os registros dos apóstolos, né? Certo. Pessoas autorizadas e reconhecidas, os apóstolos e as pessoas ligadas a eles. Você lembra que eu disse no estudo anterior, que os apóstolos eles formavam comunidades. O livro de Mateus ele não é todo escrito por Mateus, mas sim pela comunidade de Mateus. Tem partes dos livros, né, até mesmo cartas, algumas coisas assim, que relata a própria morte. Mateus, né, João. Então, assim, a gente vê que são comunidades que são criadas. Há uma comunidade de Mateus, a comunidade de João, a comunidade de Pedro, uma comunidade, vai formando as comunidades dos apóstolos, pessoas ligadas a eles. É como nós temos hoje igrejas. Sim. Não é assim que tem? As igrejas. Então se faz ali aquela direção e as pessoas começaram ali a relatar. Né? Você pega o credo aí no mais após Cristo, cada igreja tinha um credo. Então assim, o que é isso? É aquilo que a pessoa crê, que a comunidade crê. E aqui nós temos a palavra de Deus, que é Deus falando através das comunidades, dos discípulos de Jesus,
E nós aprendemos até mesmo na Bíblia, ide e o quê? Formar discípulos. Então os discípulos, eles continuaram o quê? Formando discípulos. E aqueles discípulos, assim como os discípulos de Jesus, seguiram a Jesus, aqueles discípulos eles formavam de outros discípulos com o intuito de quê? De levar eles até Jesus, mas eles seguiam a Mateus, seguiam antes mesmo de Jesus, nós temos João Batista. João Batista tinha discípulos. Tudo isso foi um aprendizado, né? Primeiro, a gente sabe que João Batista, né, que veio para preparar o caminho para Jesus, e quando Jesus chegou, ele também estava juntando esses discípulos para justamente levar a palavra de Deus. Correto. Né? Você vê que é interessante que nós falamos de João Batista, né, as passagens de João Batista. João Batista ele é preso. Assim que ele batiza Jesus, é uma coisa que ele é preso. João Batista é preso. E João Batista ele tinha uma preocupação, porque ele sabia que ele veio para preparar o caminho para o Salvador. Então a preocupação de João Batista era o quê? O Cristo que eu batizei, né, é o Messias verdadeiramente? E tem uma parte nos evangelhos que João Batista manda os seus discípulos, né, consegue comunicar com os seus discípulos mesmo preso, vá e pergunte se ele é o Salvador. E o Senhor Jesus responde para eles, né, olha, vai e fale, veja, e fale para João, né, os cegos enxergam, os mudos falam, os coxos andam. Então pergunte se é isso que é o Salvador, entendeu? Então quer dizer, para ele ter a certeza, e isso é importante até mesmo hoje nas igrejas e até mesmo no estudo, né, que nós estamos fazendo, que as pessoas aprendam e comecem a falar de quem? De Jesus. Como verdadeiramente ele é apresentado na Bíblia. O foco principal da Bíblia, e depois quando nós estivermos terminando, tem alguns, num livro, né, que a gente tira os estudos deles, né, tem umas partes muito interessantes. E aqui tem uma parte que fala sobre o tema central e como Jesus é apresentado em cada um, como nós podemos ver Jesus em cada um desses livros, né? Em Gênesis nós sabemos que Jesus Cristo, né, ele é o que? Aquela semente, descendente da mulher, que é falado já em Gênesis 3,15. Então, ele é a semente. Gênesis não é criação, vida. Semente traz o quê? Vida. Então, Deus é o Criador, mas Jesus vem como uma semente. Lá em Gênesis ele já é citado. Vamos seguir, só um tinha aqui falando um pouco mais apóstolos, né? Nós falamos que são as comunidades, e o último aqui, critérios internos justificadores, que é a aceitação da igreja primitiva como os livros inspirados. A importância da igreja, e aí começa a importância da igreja, desde lá do início. Sim. Aceitação da igreja. Então, hoje eu falei muito isso, e Lutero, né, tem uma parte de Lutero que ele fala que não deveria de ser a igreja que determinasse o que a Bíblia pode falar. Porque tem igrejas que determinam. Que a Bíblia pode falar? Então, a realidade é a Bíblia que determina o que a igreja tem que fazer e falar. Como que a igreja tem que fazer. Então, a partir do momento que nós, igreja, que a igreja somos nós. Sim. Quando nós falamos isso, o que eu estou dizendo? O que Lutero está falando? Ei, se você pega a Bíblia e transforma ela num objeto seu para fazer aquilo que você quer, então você passa a desrespeitar as normas da Bíblia. Mas quando você pega a Bíblia e fala, não, ela é a bússola, ela é a carta magna para a minha vida e ela que eu vou seguir, aí você deixa a Bíblia determinar a tua caminhada. Então essa é a diferença quando nós pegamos uma Bíblia e determinamos o que nós vamos pegar um versículo de exemplo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Espera aí, Senhor, não pode me faltar nada. Sim. Você está determinando a Deus que não pode te faltar nada. Então é o carro que eu quero, é a casa que eu quero, é tudo que eu quero. Mas quando você vai olhar, você é a ovelha do Senhor? O que o Senhor tem para você hoje? Talvez você vai enfrentar pastos que a pastagem está meio seca. Aí a ovelha tem que aceitar, né? Mas muitas das vezes a ovelha não quer aceitar, ela quer só aquilo. Não, eu não quero esse pasto, eu não vou comer.
Então nós temos que determinar, não a gente determinar aquilo que a Bíblia é para a gente, mas a Bíblia determinar o que nós somos, o que Cristo é para nós. Amém? Pode. Bom, é interessante isso, né? E como o cristão deve agir, então, diante disso? Porque muitos cristãos, eles preferem seguir somente aquilo que é falado dentro das igrejas, né? Vamos dizer assim. E não consulta a Bíblia. É um perigo. E aí? O que pode acontecer se o cristão não fazer o uso da Bíblia? Aí que mora o perigo, né? Jesus Cristo mesmo fala, né? Que há de vir muitos falsos pastores, falsos profetas. Então, e Paulo, ele relata isso. Né? O apóstolo Paulo, ele relata isso. Né? Que vão vir. Paulo, ele adverte a Timóteo, né? Ele exorta, né, a Timóteo falando, Timóteo, cuidado, porque Timóteo era novo, cuidado com os falsos pastores, os falsos profetas. Então hoje nós temos que ter cuidado, porque se a pessoa não quer consultar a Bíblia, hoje nós enfrentamos, eu vou pôr assim, em todo mundo, todas as áreas, entendeu? Se você não estiver entendendo, você vai cair em várias armadilhas. Não é assim? Você vai sair para um passeio, para você dirigir, você tem que tirar a carta de habilitação. Mas você estuda a parte teórica, faz uma prova, depois você vai para o exame de rua, faz outra prova, você consegue a sua carteira, correto? Mas, quando você olha as placas, se você não continuar e não tiver decorado aquele código de trânsito, e você não passa a se orientar pelas placas, você entra na contramão, você vai acima da velocidade permitida, tem um quebra-mola, você não viu a placa, você vai passar com o carro com velocidade maior. Assim é a Bíblia. A Bíblia era para ser compreendida. Eu falo muito isso, eu falo assim, gente, a Bíblia tem que ser decorada, melhor que seja decorada para que você não caia nas armadilhas. Em todas as áreas, quando eu falo em todas as áreas, eu citei um exemplo, a carteira de habilitação, mas se você está fazendo um curso, você tem que saber daquele curso. Se você é pego pela lei, não é isso? Um imposto que você não pagou, você tem que saber como se defender. Não é dessa forma? A Bíblia, ela serve para a nossa defesa, né, contra os ataques do inimigo, mas só que as pessoas, além de não saberem, o inimigo pode atacar de várias formas. Uma delas é que Jesus nos alertou muito sobre os falsos pastores. Então nós temos que entender a Bíblia. É o que você falou, ouve na igreja, chega em casa, ouve um estudo, chega, pega a Bíblia, que a Bíblia por si mesma se explica. Então é através da Bíblia que a pessoa vai se preparar para não cair em falsos ensinos. E poderíamos dizer que hoje, se a gente vir para os dias de hoje, a fé ela está se esfriando. Sim. As pessoas estão... Por que acontece isso? Bíblia... Eu só para acrescentar aí, já fiquei sabendo, né? Na Europa, algumas igrejas, né? A igreja católica, evangélica, tem se transformado em outras coisas, né? Lá tem várias igrejas na Europa, né? E aquelas igrejas estão se acabando. As pessoas parecem que estão abandonando as igrejas. Nós vemos várias denominações, né? Inclusive que elas até mesmo vendem a igreja. Vira empresa. Igreja vira empresa muitas das vezes. Porque a fé, até mesmo, muitos falam assim, culpa só o pastor, mas culpa só o padre, só o pastor, mas e todos os que estão ali? Todos têm uma responsabilidade. E quando a igreja fica vazia, qual que é o intuito de uma igreja vazia? Muitas das vezes elas são vendidas, tá, para grandes empresas que viram pontos de comércios, que eles verem aquela oportunidade de pegar aquele local,
fazer um shopping, fazer uma outra coisa que vai dar uma lucratividade maior. Então muitas igrejas viram verdadeiramente comércios, pontos de comércios. A fé, a Bíblia fala que no fim dos tempos, a fé de muitos se esfriaria. A primeira coisa, você tocou num ponto aí muito importante. O que a palavra de Deus diz? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E o que nós estamos falando aqui, que muitas pessoas não gostam de ler a palavra de Deus, não gostam de ouvir a palavra de Deus. Nós temos canções maravilhosas, nós temos louvores maravilhosos, mas uma parte assim que eu aprendi muito, sempre que o rei Saul estava passando por aquele problema, né, de uma crise, ou assim, uma crise demoníaca mesmo, né, era perturbado, a palavra fala que ele mandava chamar o rei Davi, e o rei Davi tocava, o espírito imundo, o quê? Ia embora. Mas de repente ele voltava. Quando não há uma permanência na palavra, quando não há uma perseverança na palavra de Deus, nós vivemos esse mesmo sobe e desce, né? Ou, como se diz, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer uma fé avivada, ouça a palavra de Deus diariamente, constantemente. Pegue o versículo que fala, né? Salmos 1, que está escrito lá, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, e se afastar da roda dos escarnecedores. Salmo 1 está escrito isso. Então, nós temos duas, como se diz, a Bíblia fala assim, sim ou não. E a vida do ser humano, ele tem dois caminhos. Um que leva a salvação até a Cristo e outro que leva para o mundo. E não adianta nós ficarmos em cima do muro. Então nós temos que pegar o caminho certo. Então quando nós vimos a palavra de Deus e aplicamos ela no dia a dia, a nossa probabilidade de alcançar a salvação, de alcançar um caminho mais certo, de viver uma vida em paz e com alegria, é muito mais certo. A alegria do mundo, eu não falo alegria, são momentos e picos de felicidade ali que são passageiros. E isso é importante para a gente, porque o que você quer, uma coisa passageira ou uma coisa que é eterna? E aí a gente sabe também que você trilhando pelo caminho da fé e não do mundo, né? É mais difícil. São alguns obstáculos que você consegue encontrar e que você tem que ter perseverança para poder seguir, porque senão você sai mesmo daquele. Interessante você falar isso, porque assim, muitas das vezes tem dois lados, né? É difícil, e Cristo foi fácil, não foi fácil para Cristo. Né? Nós vemos que se para Jesus Cristo não foi fácil, para a gente não vai ser também. Mas eu fico com o versículo que ele fala, né? Na vida tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerá. Então eu pego esse versículo de dois jeitos. Duas formas de interpretação, assim, não duas formas de interpretação, mas uma só forma, porém, dividindo ele em duas partes. A primeira, Jesus Cristo, ele afirma: o crente, o cristão, na vida vai ter aflição. Aquilo ali, ele está falando para quem que ele está falando? Para aqueles que estão seguindo ele. Não é para aqueles que estão do lado de fora, ele está falando, é para nós. Sim. Então ele fala, na vida tereis aflição. Beleza. Bom, e nós temos aflições. Não é porque é pastor, não é porque é padre, não é porque... todos têm as aflições. Todos têm as dificuldades. As aflições vão pôr sim as dificuldades da vida do dia a dia. Mas ele dá uma outra coisa que ele vem e com uma voz assim imperativa. Que é o quê? Eu venci, vós também vencerá. Então naquele momento ele está nos dando autoridade também para vencer. Perfeito. Então nós temos que ter esses dois lados. Tereis aflição, ele fala. Mas ele nos dá também autoridade para vencer as dificuldades. E vencer como? Em Cristo Jesus, através da palavra de Deus. Correto. E a maioria das vezes que Jesus foi afrontado, vamos dizer assim, por pessoas, pelo diabo mesmo, ele vence sempre dentro da palavra e com muita sabedoria.
É interessante quando ele pega uma moeda de César, né? Vira assim, é justo pagar os impostos a César? Ele pede a pessoa para pegar uma moeda e fala assim, olha que está aí na moeda. E em todas as moedas tinha a esfinge, o rosto de César. Ele fala assim, de quem que é César? Ele vira e fala o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como que Jesus responde isso tão maravilhoso, né? Ele fala, tem as coisas que são do mundo, então dá para o mundo. As coisas que são de Deus, dá para Deus. E muitas das vezes nós estamos lembrando só de pagar os impostos das coisas do mundo, mas as de Deus não. As de Deus fica para outra hora. O pastor, então, os livros sagrados, quais são os livros sagrados do Novo Testamento? A divisão deles, né? Vamos começar pelos evangelhos, 4 evangelhos, que são bastante conhecidos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós podemos dizer que é o quê? Estes aí, quem quer conhecer a Cristo, a pessoa de Cristo, leia os 4 evangelhos. E esses nós vamos ter que estudar muito bem, né? Falar muito deles e fundo nas histórias. As histórias, porque ali nós vamos aprender muito com quem? Com Cristo. A pessoa de Cristo. Quer conhecer, porque muitas das vezes nós falamos assim, eu aceitei a Jesus. Quando nós aceitamos, né, assim, você vai na frente de um padre num cartório, hoje até mesmo no cartório. Sabia que essas perguntas, até mesmo no cartório, já são feitas já? Não é? Você vai fazer uma aliança com o juiz de paz lá. O juiz de paz, ele já fala. Aceita, na doença, né? Sim. Você não assina um termo, não é um contrato, não é? Um possível contrato, você assina, você aceitou. Mas quando você não segue aquilo ali, o que acontece? Acaba sempre numa separação, não é isso? Assim é com Cristo. Muitas pessoas assim, eu aceito. Você aceitou, mas você não quer seguir nem os evangelhos. Como que nós aceitamos a Cristo, mas não seguimos aquilo que ele fala? Então eu não aceitei. Ou eu aceito, porque a palavra fala sim, sim ou não aceito. Não tem meio termo. Porque homem nenhum e mulher nenhuma vai aceitar um casamento vivendo em duplicidade. Vai? Não vai. E Cristo também não vai aceitar. Então nós devemos de seguir verdadeiramente o que está escrito na palavra de Deus se eu quero seguir a Cristo. Então essa é a diferença. E hoje nós temos que ver, eu já falei sobre isso, mas existe doutrina do homem e existe doutrina bíblica. E eu faço um apelo a todos que estão nos assistindo, siga a doutrina bíblica. Deixa do homem para segundo plano. A bíblica é a melhor, quando você está dentro da palavra de Deus. Essa é a melhor. Passando os evangelhos, nós temos os livros históricos também, né? Os evangelhos aqui, só citando assim, só para dar uma introdução, como nós dissemos antes, escrito por Mateus e a sua comunidade. Marcos, por Marcos e a sua comunidade. Chegamos em Lucas, Lucas e a sua comunidade. Quando nós chegamos em João, a comunidade também. Lucas tem mais escritos de Lucas mesmo. Lucas era letrado, um homem muito inteligente, tanto que ele escreve tanto era Lucas. O que mais escreveu sobre Jesus Cristo? Sim, porque ele escreve sobre Jesus. Fez basicamente assim, uma biografia de... Uma biografia, se você pegar, né, a genealógica, né, de Jesus, ele traz lá, porque Lucas, ele era letrado, era uma pessoa muito inteligente, e não só sobre Jesus, ele relata o livro de Atos dos Apóstolos, o início da igreja primitiva. É lindo. Né? Tem Lucas, um médico de almas, que Lucas ele era médico. Então é lindo, tá? Esse livro. Ele era cobrador de impostos, né? Não, Mateus. Mateus era cobrador de impostos e Lucas era médico. Médico. É isso. Né? E ele vem para ter um encontro com Jesus. Nesse livro você vê a história de Lucas, ela é linda, porque ele vem para ter um encontro com Jesus. Só que ele para em vários lugares que a sociedade, naquela época pobre, estava passando por dificuldade, precisando de médico. E ele começa a cuidar. E ele para num lugar que chama Vale dos Leprosos. É um vale de leprosos. E ele parou ali ele ficou muito tempo. Foi quando ele esteve mais próximo de Jesus, que Jesus passou por ali.
ele vai atrás de Jesus, entendeu? Para tentar, só que as pessoas precisam dele ali naquele lugar, então ele fica cuidando das pessoas. É uma história linda, tá? Chama O Médico de Almas, tá? Então nós temos, né, o histórico que é escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, que descreve a igreja primitiva, tá? Os primeiros passos dos apóstolos, das igrejas, está tudo descrito ali em Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as cartas paulinas, né? Que Paulo, antes Saulo se converte, né? Passa a chamar Paulo e ele escreve as cartas aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, né? 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Então, assim, muito lindo também, tá? A carta Filemão. Depois nós temos as cartas gerais, que são cartas aos Hebreus, né? Que não, até hoje a Bíblia ainda não deu uma autoria, ou seja, ao escritor, né? Autor nós sabemos que é Deus. Todos os livros são inspirados, então nós podemos assim que a autoridade é de Deus. Tiago é escrito, né? O próprio Tiago, 1º e 2º Pedro, por Pedro e sua comunidade, 1º e 2º, né? E 3º João, e depois o livro de Judas. Aqui esses livros, e também nós temos o livro, o que agora? Apocalíptico. Esse livro ele é escrito por João, né? Exato. O Apocalipse. E bom, que eu quero perguntar é o seguinte: tem certas Bíblias, né, as mais completas, eu diria, elas têm aquelas alguns versículos, né, em vermelho, uma cor diferente, como se fosse escrita direto, sim, uma escrita direto de Jesus. Qual a diferença dessa? Porque todos são inspirados por Deus. Isso. Ali o que acontece é o seguinte: fica mais fácil para a pessoa identificar quando Jesus Cristo está falando. É isso a função dessas Bíblias, né, que estão, as falas de Jesus são colocadas em outra cor. Tem umas que é vermelha, tem outra que coloca mais voltado para um lilás, entendeu? É legal, é importante que a pessoa, fica mais fácil da pessoa identificar quando Jesus está falando. Para os seus discípulos ou para uma pessoa, sempre que Jesus vai falar, qualquer fala de Jesus, eles colocam em outra cor. É igual tá falando, nós já falamos disso, né, Paulo? É interessante que a pessoa saiba aplicar o dinheiro dele. Não pegar uma Bíblia qualquer. Toda Bíblia vai ser inspirada e falar a palavra de Deus, sim, mas pegue uma Bíblia que você vai ter um estudo mais fácil de compreender. Eu já expliquei que tem Bíblias que tem o versículo, né, e tem letras. Você lembra que foi na primeira aula, né, que nós mostramos? Tem letras ali. Aí quem vem cá embaixo, no rodapé dela, aquelas letras estão ali, né? Vamos supor, você encontrou lá a letra A, vamos pôr aí. Eu vou citando um exemplo, né? Você está lá em Lucas capítulo 2, versículo 3. Você começa a ler ele, no meio dele tem uma letrinha B. Você vem cá embaixo, vai estar Lucas, né? No rodapé ali. No rodapé ali vai estar Lucas, o versículo e coisa que ela está ali, põe aquela letrinha B e fala. Você encontra talvez lá em Marcos, capítulo 5, versículo 6. Você vai lá, você vai encontrar mais ou menos a mesma coisa que está dizendo ali. Você sabe que tem vários milagres de Jesus que são relatados em mais de um evangelho. Você vai encontrar histórias dos cegos ali, relatadas em mais de um evangelho. Então são histórias que elas são relatadas em mais de um evangelho e muitas das vezes em um ela pode ter um versículo um pouquinho diferente ou completando o outro, cara. E isso é importante a gente ter mais de uma Bíblia para poder fazer essa comparação e ver a que melhor se aplica ao estudo ou à ministração. Isso é importante, né? Perfeito. E agora nós vamos para... Vamos ver aqui. É o tempo técnico para a palavra de Deus. Ver termos, escrituras.
Isso, termo técnico é a palavra de Deus na Bíblia. Vamos pegar aí, quer ver, ó, Escrituras, né? Tá assim, ocorrência 51 vezes no Novo Testamento. E tem alguma informação que ela está em grego, né? Em algumas referências bíblicas. Nós sabemos, né? Nós já falamos que a Bíblia é escrita, né? Principalmente hebraico, né? Algumas partes. Até mesmo em aramaico, Jesus cita lá no Novo Testamento em aramaico, né? E o grego. A Bíblia é escrita em latim, a Bíblia ela é traduzida em latim. Tá, mas vamos ver, vamos aqui. A Bíblia citada por Jesus Cristo, ela foi escrita em aramaico. Não, nem todas as partes. Nem todas as partes? Só uma parte. Ah, certo. Só uma parte. Uhum. Tá? Por quê? Igual eles falam, né? O aramaico ela já é uma mistura do grego com o hebraico. Uhum. Tá? Onde que o aramaico era mais falado era em Samaria, que era a cidade mais que eles consideravam até mesmo samaritano, que impuros. Impuros. Porque é uma terra, é um estudo mais aprofundado mesmo, mas naquela época, historicamente, lá atrás, o que os reinos faziam? Veio aqui, destruiu essa nação, ele sobrou algumas pessoas ali, ele pega pessoas de outra nação, traz aqui para misturar o costume, entendeu? Então ficava aquela mistura, para tentar acabar com todos os costumes e tradições daquela nação ali. Isso já era... A ideia era destruir os costumes? Isso, para aquela nação não se reerguer novamente. Ah, entendi. Aquela nação não se reerguer novamente. Né? Então, assim, a mistura do hebraico, né, com o hebraico com o grego, né, forma o aramaico. De que forma? Dessa forma. Sabemos quantas vezes que o povo de Israel passou por destruição. Se nós formos olhar dentro da Bíblia mesmo, é a mão de Deus que não deixou esse povo ser destruído. Porque dentro da Bíblia nós vemos que é um povo a qual Deus criou para levar a palavra, para fazer com que Deus fosse conhecido em todo o mundo, desde lá do princípio. Sim. Tá? É um povo escolhido por Deus para levar a palavra de Deus. Certo? Então, assim, você vê a passagem, né, que eles saem lá do Egito, eles falam assim, eles têm um Deus e o Deus deles é maior do que os outros, que uma nação tão pequena, um povo tão pequeno, enfrentava por grandes reis e sempre eles saíam vitoriosos. Só perdiam quando estavam em desobediência a Deus. As guerras que o povo hebreu perdeu foi por conta da sua desobediência a Deus. Por isso que nós temos que seguir muito a palavra, né, que diz, né, melhor obedecer do que sacrificar. Perfeito. Vamos pro... As mais antigas listas do Novo Testamento, quais eram? Olha, nós temos, né, as mais antigas, 300, a 30ª carta pascal de Anastácio, né, o Concílio de Cartago, e assim, os mais antigos escritos estão aí nessa época, né? As mais antigas listas do Novo Testamento, né? Nós temos a lista exata de 27 livros no Novo Testamento. Então, e o concílio também concordou depois, né, que a igreja orientais conta a mesma lista. Então, quer dizer, nós não temos que falar assim, esse aqui é o mais antigo. Os 27 livros, por dizer, foram escritos todos juntos, na mesma época. O Antigo Testamento, ele é diferente do Novo, porque o Antigo você pega, né, lá com Moisés, mas nós pegamos o livro de Jó, ele é mais antigo. Então, você consegue fazer uma cronologia ali, né, de mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo até 400 anos antes de Cristo.
se vê uma passagem Sim. muito grande, Uhum. né? Isso fala de Moisés. Não conseguiram assim relatar quantos mil anos o livro de Jó foi escrito antes de 1500 anos de Cristo. Então quer dizer, mas não tem uma data exata o livro de Jó quando ele foi escrito. Uhum. Agora, quando nós pegamos o Novo Testamento, ele fala de 50 a 100 depois de Cristo. Então são 50 anos. Uma diferença muito grande, né? Sim. Espaço de tempo para a construção do Velho Testamento com espaço do tempo para a construção do Novo Testamento, que são 50 anos. Certo. Porque muitos falam assim, sempre no nosso cronologia histórica mesmo, né? Sim. Sempre fala o quê? Uhum. Ano 5 depois de Cristo, não fala ano 0 depois de Cristo. Certo. Ano 5, né? Uhum. DC quer dizer depois, AC antes de Cristo. Quando você encontra DC nos livros de história, na Bíblia, está escrito o quê? Depois De Cristo. de Cristo. Exato. Tá. Então, pastor, finalizando, né? Fazer uma conclusão para a gente aí, depois a oração para a gente finalizar. Vamos lá, eu tinha falado com eles, nós vamos só, para nós concluirmos, eu quero concluir hoje com essa, que está aqui no livro, né, essa passagem, que fala sobre Jesus, o tema central da Bíblia, né, e ele mesmo, que está escrito em todas as, representando ele em todos os livros, né? Certo. Em Gênesis ele vem como o quê? Nós já falamos, né, como uma semente. No Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual, porque representa o Cordeiro Pascual, né? Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório, que é ali também. Em Números, ele é a rocha ferida, todo mundo conhece a passagem, né? Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o capitão. Uma história linda que tem lá em Josué, viu? Para quem nunca viu, né? Josué tem um encontro com o capitão com uma veste muito bonita. E Josué pergunta se ele é um dos nossos. E ele fala o quê? Que sim. Então ele é reconhecido ali como o Senhor dos Exércitos. É muito linda essa passagem. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é parente divino. Em em Reis e Crônica dos Reis, ele é o rei prometido, né, que é aquele que vem, o rei que vem para reinar. Sim. Em Esther, ele é o advogado. Em Jó, ele é o nosso Redentor. Em Provérbios, ele é sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amado. E lá nos Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. Nos livros profetas, né, ele é o Messias prometido. E nas epístolas, ele é o cabeça da igreja. Em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Ele é o Cristo que vai voltar para reinar. Então nós temos que crer na palavra de Deus, né, de Gênesis, Apocalipse. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração para nós darmos o término, né? E esperamos vocês a próxima aula, né? Que vocês possam estar aí convidando as pessoas para se inscrever no canal, para que o canal possa assim estar crescendo e se fortificando, de forma que não venha faltar os estudos para todos vocês. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por este estudo, por cada pessoa, ó Pai, que ouviu, ó Pai, este estudo, Pai, que o Senhor possa trazer luz, ó Pai, graça e paz sobre cada lar, ó Pai, abençoando a vida de cada um, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, nós ficamos por aqui e esperamos todos na próxima aula para que a gente consiga encaminhar esse estudo, né? Se você não conseguiu pegar a segunda aula, volte lá, vai no outro vídeo, veja a aula, para que você conheça e você aprenda realmente a estudar a Bíblia. É isso, e aguardamos todos na próxima aula.